Boa noite a todos. Iniciando Boa aqui noite. iniciando aqui mais um Narrador Podcast, hoje aqui com a presença especial do meu querido amigo Klaus aqui, né? Para quem não conhece o Klaus, ele é líder aí da Audaz, que é uma organização aí muito promissora, muito interessante, que tem como propósito também unir, né, as pessoas do meio ocultista, sobrenatural, faz um trabalho muito interessante já há algum tempo, né? Então é bem Sim, interessante. a gente procura focar mais no desenvolvimento espiritual, né? Tem muitos meios ocultistas, Isso. é complexo até falar um pouco da Odas, porque a gente se aprofunda muito em assuntos muito contraditórios, né? Na visão do pessoal. É porque hoje em dia a gente tem uma visão das coisas muito simples, né, por assim dizer. E as coisas é um pouco mais complexas do que parece. Mas a Odas, ela é bem mais ou menos isso, e a gente ingressa ali mais pro lado ocultista da coisa e espiritualista. Com certeza. Até aproveitando esse adendo aí, pessoal, você que está chegando agora, quem vai ver aqui pelo YouTube, né? Deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo, deixa aí nos comentários o que é que você achou. E quem acompanhar aí o narrador, como prometi, né? Como foi no vídeo de ontem, né? Sobre os lobisomens, vai ter aí também uma surpresa aí, até para quem ficar até o final do vídeo, então não saiam daí. E a gente pede aqui também que você deixe seu like, se inscreve no canal, quem vai ver pelo YouTube, quem está pelo Spotify, manda um salve aí nas perguntas. Quem quiser deixar pergunta pro narrador, pro Cláudio, fica à vontade, a gente responde aqui. É um bate-papo bem descontraído aí que tem como objetivo levar o conhecimento a respeito do espiritual, do sobrenatural, desmistificar muita coisa que o pessoal tem a respeito desse assunto. O objetivo aqui do podcast e do canal do Narrador Clássico é exatamente esse: desmistificar crenças, trazer a verdade, a gente joga com a verdade aqui. Então, lembrem-se que tudo que a gente conversa aqui, pessoal, é embasado, nada é inventado, tirado da minha cabeça, né? Tem gente que eu estava comentando no vídeo aqui que eu estava tirando coisas da minha mente, né? Então, quem dera eu tivesse essa imaginação, estava escrevendo um livro por aí. Mas, enfim, né? Mas, enfim, Então, desculpa, é que eu queria muito implementar isso que você falou, que realmente o pessoal acha que a verdade é algo muito simples, né? Mas é tudo muito complexo. É um quebra-cabeça histórico que você tem que ir montando, e místico, esotérico, é tudo muito complexo. A verdade, ela é realmente difícil de achar, mas grandes ocultistas, aí existem diversos tipos de magistas no mundo, pronto para se comprometer com a verdade e espalhar isso para o máximo de pessoas possível. com certeza. Então, aí, pessoal, já fica a dica, né? Acompanhe aí que vocês vão ter aí um grande esclarecimento a respeito de muita coisa nesse nosso bate-papo. Então, assim, primeiramente, Klaus, seja muito bem-vindo aqui ao programa, né? É um Obrigado, prazer, cara, é um prazer enorme. né? É um prazer receber você aqui, né? Espero que tenhamos aí mais vezes de conversas aí a respeito desse Pô, assunto. vai ser Enfim, uma honra. pra, não, com certeza. Para a gente poder iniciar esse programa aqui com chave de ouro, né? Por que eu fiz essa introdução antes do programa, né? Por que eu dei essa quebrada aí na rotina? Porque é muito interessante o trabalho que o Klaus faz, porque ele promove, como ele mesmo falou, o desenvolvimento espiritual do indivíduo, né? Não só da questão esotérica, mas também da questão humana. Então, é muito Isso. interessante você ter essa abordagem, pois no meio sobrenatural é muito comum você ter uma, no caso, eu diria, uma espécie de separação do que é real e do que não é. Então, é interessante você ter esse ponto de vista mais pé no chão para poder compreender do que a gente vai conversar hoje. Enfim, seja bem-vindo. Primeira Obrigado. pergunta, né, que a gente sempre, né, que é bem comum aqui no caso, como foi que você criou a Audaz, como foi que surgiu essa ideia de criar uma organização, unir essas pessoas, e quando foi que você teve esse despertar para esse teu propósito? Fala aí para a galera aí. Cara,
É difícil explicar, não é uma trajetória fácil e muito menos se explicar, porque é um caminho que eu não queria seguir, né? Eu fui orientado, eu fui ensinado a seguir esse caminho contra a minha vontade. Uh, já faz muito tempo, bem antes dos meus 9 anos, antes de iniciar, né, a ODAS no caso, que eu tive aí um esclarecimento de entidades que eu precisava seguir um determinado caminho. Foi difícil para mim aceitar isso e compreender, principalmente porque tudo que eu tinha naquela época era muito novo, eu queria saber mais de brincar, de zoar, e eu acabei sendo forçado a aceitar isso, né? Eu via naquela época como fosse algo, como se fosse uma força mesmo em mim. Só que conforme o tempo foi passando, eu fui entendendo, esclarecendo, eu vi que na verdade era uma necessidade. Então, as coisas, o tempo foi passando, eu fui me esclarecendo com pessoas, eu fui chamado para uma certa ordem, e essa ordem eu fui crescendo. Eu estou meio que resumindo aqui, porque realmente foi um processo bem longo. Eu comecei com os meus 9 anos, eu fui fazer a ODAS, era com 14, contra a minha vontade, né? Não contra a minha vontade, mas eu não era muito a favor da ODAS, né? A ideia em si da ODAS para mim era algo muito impossível de se acontecer, que toda a filosofia da ODAS ela é muito complexa. Então, eu acabei sendo orientado através de entidades, eu fui ensinado, tive todos os meus esclarecimentos, e nasceu, né, a ODAS aí, através de pessoas, para ajudar pessoas, pessoas e seres, né, para ajudar pessoas a se desenvolver, o que é muito complexo, justamente pela época que a gente está hoje. É uma verdadeira, eu gosto de falar isso para todo mundo, é uma verdadeira guerra que a gente está contra o bem e o mal, e Com certeza. esclarecer as pessoas, usar as ferramentas que a gente tem hoje em dia, no tempo que a gente tem hoje em dia, é muito difícil, né? Principalmente com ceticismo, com toda a confusão do esoterismo, no que as pessoas, né? Muitas pessoas que falaram que eram esotéricas, que eram ocultistas, acabou criando uma grande confusão nisso tudo, né? E a Odas nasceu para isso, mais ou menos para esclarecer tudo isso, né? É bom que a gente vê aí no mundo inteiro diversas ordens com o mesmo compromisso, com certeza com o respaldo da espiritualidade maior. E é isso, cara. A gente nasceu a partir disso, a Odas. No caso, a Odas, ela tá com quantos anos de existência já? Agora você me pegou, já vai fazer. Cara, vai fazer mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Eu não vou Caramba, lembrar o já tem tempo uma exato, não. década. Oi? Caramba, já tem uma década de existência. Tem bastante tempo, cara. A gente construiu bastante coisa. É porque, assim, na verdade, não tem só Odas, né? Tem o que a gente chama de células da Oda. São outras ordens, outros clãs com os mesmos compromissos da Odas. Assim como eu também tenho uma outra ordem com outro propósito que tem outras células delas. Então, assim, foi construindo diversas ordens já bem antes do meu tempo, né? Outras pessoas construíram isso. E a gente adotou agora a ODAS com outras ordens, outros objetivos, e também que tem um tempo muito grande. A gente, inclusive, está para fazer uma nova, né, com mais outro objetivo, mais complexo ainda, é um desafio grande. Né, conforme o tempo vai passando, as coisas vão se desenvolvendo, a gente tem cada vez mais a necessidade de expandir, né? Então, acabou surgindo, né, a ideia da ODAS, justamente com esse mesmo propósito de evoluir, e essas células aí nasceram junto delas. Muito interessante. Então, assim, além da Odas, então existem outras ramificações, no caso, da organização, que estão espalhadas também pelo Brasil. No caso, existe alguma célula também fora do país hoje em dia, Cláudio? Cara, a gente tá com duas. Eu tô pensando, né, em trazer essa nova que a gente está fazendo, ir para outros lugares também fora do Brasil,
mas não é uma certeza, né? Seria muito interessante, a gente está discutindo isso, seria muito interessante, né? Esse propósito que a gente está levando, levar para outros lugares, mas a gente tem todo uma cautela, a gente tem aquele negócio de a gente tem um segredo para guardar, sabe? A gente tem algo que, infelizmente, eu costumo bem deixar claro para as pessoas têm um plexo solar e a gente precisa tomar muito cuidado com esse acúmulo de informações que a gente dá para esse plexo solar. Então, a gente está pensando bem antes de levar essas informações, né, essa outra célula, para outros lugares, porque a gente não sabe se as pessoas estão prontas. Assim como outras ordens, sempre é bom deixar isso claro, outras ordens pensam a mesma coisa, né? Elas têm esse cuidado muito grande de levar informações para as pessoas, porque as pessoas têm todo um preparo para receber informações. Não, com certeza. Eu observo muito hoje em dia, principalmente, que há essa, assim, de uns 10 anos para trás, né? Vamos voltar a fazer aqui uma regressão. Voltando 10 anos no tempo, eu percebia, né, quando eu comecei a usar a internet, vai, 2002, 2003, mais ou menos, havia uma imaturidade gigantesca por parte das pessoas com relação ao ocultismo, ao esoterismo, né? Isso era muito evidente. Muito disso se dá por causa dos filmes, né? Por causa da cultura pop, isso é inegável, o pessoal se baseia em filmes para tudo. Então, assim, o que eu observei, eu não sei assim, se há outras, ou se no caso você também percebeu isso, mas eu observei que de uns 10 anos para cá, houve, no caso, um despertar coletivo, né? As pessoas estão começando a despertar, é, principalmente na questão espiritual, certos dons espirituais, não só uma, mas, assim, vamos colocar numa conta aí, muita gente está despertando, e eu acredito que esse despertar tenha muito a ver com a questão da transição planetária que a gente está vivendo, a questão de seres da quinta dimensão, da quarta dimensão, que estão se aproximando da Terra nos últimos tempos, está trazendo essa clareza mental. É óbvio que muita gente ainda está no escuro, certo? É óbvio. Mas eu observo que houve um pouco desse amadurecimento nas pessoas. Tanto é que eu observo esse questionamento. Antes ninguém questionava nada, né? O cara criava ali uma ordem, uma organização, qualquer coisa. Ninguém questionava nada. Hoje não, já as pessoas estão começando a questionar mais sobre isso. Esse é o legal da coisa. Pelo menos na minha concepção, né? Então, assim, eu vejo isso também. Não sei o que é que você pensa a respeito. Cara, é o seguinte, eu preciso muito, né, parabenizar, deixar aqui o meu agradecimento de verdade para todas as pessoas que se comprometem com a espiritualidade, porque o trabalho delas é muito, mas muito importante para a evolução humana. Às vezes aquelas pequenas casas espíritas, aquelas pequenas ordens, mas que vibram em prol do bem, o trabalho, a vibração delas é muito importante. É aquele pouquinho assim que se soma ao monte. Então, esse despertar que existe no mundo é justamente devido a essas pessoas que trazem essas entidades, permitem essas entidades a se envolver melhor, né, em toda a humanidade, né, no íntimo das pessoas, no processo evolutivo e vibratório delas. Então, existem diversas questões. Claro que eu estou tentando resumir aqui algo muito complexo, né? Mas tudo isso que as pessoas vêm fazendo em prol da espiritualidade é justamente a soma dessa evolução que a gente, desse despertar, né, que a gente está tendo hoje. Porque realmente, antigamente, a gente tinha essa grande dificuldade, porque está existindo todo esse negócio da hegemonia cultural. É literalmente aquela desinformação, aquela desconstrução cultural que está mexendo com as pessoas de uma forma muito, como você mesmo mencionou, filmes, músicas, toda a cultura pop, tudo isso está desconstruindo as pessoas para o mal. Porém, a gente também tem um outro lado, né, que ali pelos cantos, eu vou usar essa palavra, mas outras pessoas podem usar outros termos, mas vou resumir bem falando justamente no bem, né? As pessoas estão recebendo ajuda do bem
para conseguir ali ajudar a formular as pessoas, não a sociedade em si, mas as pessoas, justamente para que elas consigam ajudar outras pessoas a evoluir. Então, cara, isso é muito importante, isso é muito legal. Inclusive, essas pessoas que estiver ouvindo a gente aqui e tá em prol, a favor da espiritualidade, eu queria muito agradecer elas, porque às vezes elas não têm ideia o quão aquela pequena vibração de bem, emitindo bem para as pessoas, um agradecimento para a espiritualidade, para o universo, seja lá qual for o seu Deus, a sua crença, isso faz muita diferença no processo evolutivo das pessoas. É muito importante. Não, com certeza. Eu observo isso que até tive uma entrevista com a Adinara, que é uma espírita, né? Foi até um bate-papo também muito legal. A gente conversou sobre isso, sobre essa questão evolutiva, a questão do perigo, né? Que a espiritualidade mal trabalhada pode trazer para o indivíduo. Isso é muito sério, hein, pessoal? Uhum, Até sim. deixar isso, até deixar isso aqui bem claro. Esse debate que a gente promove, ele é para você pensar. Mas como assim, narrador? Pensar? Pensar o quê? Qual é o caminho que você está traçando para a sua vida daqui a um ano? Muita gente não se faz essa pergunta. Assim, o que eu observo é que tem muito jovem, quando eu digo jovem, seria na faixa de seus 18 até os seus 30 anos, que está totalmente perdido, cara. Hoje em dia é impressionante. Você pergunta para o cara, ou pergunta para a menina, e o que é que você vai fazer daqui a 5 anos? O cara não sabe. Ou seja, isso são consequências também de uma espiritualidade mal trabalhada, porque a galerinha hoje tá uma moda aí de você simplesmente não ter religião, de você desacreditar de tudo. Sim, eu respeito, certo? Eu respeito, né? Cada um tem o seu direito de pensar, nós somos democráticos aqui. Mas Sim. é evidente que quando você busca um esclarecimento do seu interior, porque o Deus, o que que seria? Seria a sua paz interior, você conversar consigo mesmo, você encontrar Deus dentro de você. E o pessoal hoje não faz mais isso, né? É uma preocupação muito grande aí com transformação, não sei de quê e tal. Isso existe, claro que existe. A gente até já teve entrevistas com representantes desse meio também. Mas é interessante deixar esse papo da espiritualidade muito bem efetivado aqui, muito bem enfatizado, porque é algo importante. Está faltando. Então, uma coisa que me veio na cabeça agora, assim, eu acho que quem está assistindo a gente, quem está acompanhando o programa, vai também se perguntar, vai refletir agora nesse momento. A Audaz trabalha com a questão da espiritualidade, né, da evolução espiritual do indivíduo, certo? No Certo. caso, algum membro da Audaz ou alguém que fez parte ou que está na Audaz nesse momento, teria viés sobrenatural? Quando eu digo viés sobrenatural, o que é que eu quero dizer com isso? Seria um ser além do ser humano? Já aconteceu da Audaz acolher algum ser sobrenatural? Conta aí pra gente isso aí. Cara, vamos lá. A gente, na Odas, a gente procura ser bem cauteloso, né? Inclusive com as informações, justamente pelo que você falou, existe aquela questão de responsabilidade espiritual. A gente, como líder da Odas, é o seguinte: se a gente for receber uma pessoa dentro da Odas, a gente precisa observar se a gente tem condições para assumir responsabilidade espiritual com aquela pessoa, né? Se aquela pessoa está comprometida a evoluir espiritualmente. Porque muitas vezes acontece uma pessoa falar que quer evoluir, quer entrar na outras, mas não tem compromisso nenhum. E se eu assumo o compromisso com aquela pessoa, é uma responsabilidade com aquela pessoa dela evoluir, eu posso ser cobrado por isso. Né? A regressão dela vai cair para cima de mim. Então, a gente tem todo esse cuidado e a gente procura selecionar bem, mas muito bem as pessoas. Então, para resumir, tentar resumir, a gente já recebeu pessoas sobre-humanas, mas que elas não estavam em condições evolutivas, condições de evolução. Tanto que muita gente não percebe isso. É um segredo nosso também, mas que não existe problema nenhum de ser revelado, que é simplesmente testes, coisas aparentemente muito simples, né?
às vezes aquela análise de comportamento, aquela análise de como que vai a vida, como a pessoa pensa sobre a vida, e muitas outras análises em relação ao processo vibratório da pessoa, que é um pouco mais complexo, que mostra ali o quão preparada ela está para evoluir. Aí a gente apresenta todas aquelas questões, né, de como que ela deve seguir, como que ela precisa refletir sobre a vida. A gente coloca ali alguns meios, né, para a pessoa não ficar perdida. Então, acaba que a pessoa simplesmente não tem aquele devido preparo, né? A gente observa assim, porque muitas vezes a própria pessoa que faz as escolhas, né, dentro da Odas, ela que faz as escolhas. Só que a pessoa mostra que ela não está com uma maturidade espiritual para seguir aquele tipo de evolução. Mas já existiu sim o caso de ter pessoas sobre-humanas, que inclusive seria de grande ajuda, não só para a humanidade, mas para a espiritualidade maior. E também existiu aquelas pessoas, que é muito triste falar isso, que elas já estavam consumidas, eram pessoas sobre-humanas, mas que elas já estavam consumidas para fazer o mal, né? Elas estavam consumidas, as ideias delas, a crença delas já estava totalmente moldada para fazer o mal. Então, para desconstruir aquela pessoa ali, é mais um ato íntimo da própria pessoa fazer. Mas já houve, sim, porém, a gente procura evitar, né, o máximo possível de contato com esse tipo de pessoa, porque ela já é uma pessoa relativamente especial para a espiritualidade. Geralmente, esse tipo de pessoa, a própria espiritualidade já guia. Então, já não é mais um interesse nosso da Odas. Não estou compreendendo, mas no caso, era a dúvida que eu acredito que muita gente que está assistindo a gente aqui, tanto pelo YouTube quanto pelo Spotify, tem, porque assim, aqui no canal do narrador, muitos seres sobrenaturais também acompanham, sabe? Então a gente vê que eles, até eu recebi a mensagem de um ontem, não vou revelar o nome dele por questões óbvias, né? Mas ele me mandou uma mensagem falando, Nado, muito feliz aí que você fez um vídeo a respeito do meu povo, um respeito, né? Porque é muito complicado você trabalhar com isso, né? Você está pisando em ovo, na verdade. É sempre muito complexo trabalhar com esses temas, ainda mais nos tempos atuais, né? Que é tudo tão escrachado, né? Então, assim, isso é uma coisa muito interessante, essa questão, porque muita gente tem essa dúvida, né? Às vezes eu recebo muito e-mail demais, pessoal. Narrador, que é isso? Que loucura! Existem seres sobrenaturais? Isso existe. Existem pessoas sobre-humanas? Também existe. Só que são raras, não é em todo lugar que você encontra. Então, assim, tem que ter um cuidado para diferir o que é real, o que é ficção. Às vezes uma pessoa sofre de um delírio, né? Sofre de um problema mental, diz que é um vampiro, diz que é um lobisomem, diz que é anjo, como eu já vi, né? Enfim, por aí vai. Então, acaba que colocando os seres sobrenaturais, toda a questão esotérica, espiritual, em jogo, né? Coloca como se fosse uma piada, e não é, certo? Então, deixando bem claro para todo mundo, o propósito, tanto da Odas quanto do canal do narrador, do programa, é unir, né? Trazer esta união entre todos, certo? E levar a buscar o crescimento, né? Levar informação para todo mundo, conhecimento real sobre esse meio, porque ele carece disso. Então, assim, uma dúvida agora que eu tenho certeza que a galera vai mandar para mim, né, que vai chegar para mim depois, eu penso que eu estou vendo. Como é que eu faço parte da Odas? Como é que eu posso me tornar membro? Né? Aquelas pessoas que têm uma espiritualidade maior, que se interessarem em fazer parte da Odas, como é que elas conseguem fazer isso? Como é que elas te procuram aí? Cara, é complicado, tá? Porque assim, por mais que eu seja o líder da Odas, eu preciso ter todo o respaldo da espiritualidade, tá? Eu não faço nada por mim, para minha individualidade. Então, por exemplo, agora, muitas pessoas, inclusive, já vieram, se não me engano, foi semana passada, pedir para fazer parte da Odas, né? Pediu aquela chance e tal. Algumas pessoas que já até foram, saiu por motivos pessoais, aí quiseram voltar de novo.
Infelizmente, no momento, a Odas ela está fechada. Não pode entrar mais pessoas por questões espirituais bem complexas para ser explicado aqui. É bem difícil de explicar mesmo. E então, assim, para entrar na Odas precisa ter um momento, né, de preparo, precisa ter como que eu posso explicar? É aquela questão vibratória, tá? Vai ter todo um processo vibratório, frequência, sintonia, vai ter um monte de coisas ali que vai ser atestado, principalmente na vida da pessoa, se é o momento de ela entrar ou não. Porque, assim, a gente tem, como eu posso explicar? A gente tem momentos em todo o nosso planeta aonde tem tempo para tudo, como se fosse uma espécie de fase. Então, em certo momento, em certo país a fase é essa, em outro país a fase é aquela, em outro país a fase, entendeu? É mais ou menos assim. Então, a espiritualidade, ela tem um jeito de agir onde a gente precisa esperar a vontade dela ou tem que fazer ter determinadas ações ou atitudes para que você consiga ali agradar não, né? É, fazer com que a espiritualidade abra o caminho para você passar daquela fase, entendeu? Então é muito complexo para explicar, inclusive essa explicação que eu dei agora, ela é bem, mas muito resumida, porque realmente é uma coisa muito complicada. Então, para entrar na Odas, infelizmente, no momento, a gente está aguardando a vontade da espiritualidade. Mas aí, no caso dessa espiritualidade que você menciona, seriam seus guias? Como Cara, é que a você identifica? espiritualidade, perdão, a espiritualidade em si, que eu falo, é o astral superior, né? A espiritualidade maior, regente da maioria das ideologias, tá? Das religiões em si. Então, é até difícil falar da espiritualidade maior, porque ela é complexa, né? Então, quando a gente tem que levar em consideração diversas religiões, diversos processos dimensionais, levar a transcendência de cada pessoa, por isso que é muito difícil de explicar. A espiritualidade que eu falo é justamente o astral superior. É mais No ou caso, menos ali. Perdão, pode falar. não compreendo. Eu fiquei agora com um questionamento aqui pensando aqui com os meus botões, acredito que o pessoal também, né? No caso, essa inteligência maior, essa espiritualidade que transcende as religiões mundiais, você poderia chamá-la de Deus? É, sim, né? De certa forma, todas as coisas que a gente for falar em vida ou na morte é Deus, né? Mas essa espiritualidade, o astral superior, é justamente a hierarquia maior de Deus, né? A gente está falando ali de altos espíritos evolutivos, a gente está falando ali de grandes anjos, a gente está falando ali realmente de seres que realmente estão no auge da sua evolução. Com certeza. E principalmente que a gente estava recentemente na quaresma, né? É, Nesse período que é tão, geralmente, os canais espirituais, né? O Sinais de tecido forças abertas, sim. isso. Então, muita gente costuma relatar avistamento de criaturas sobrenaturais nessa época. Muita gente tem experiências sobrenaturais nessa época. E também muita gente costuma ter aí muita paralisia do sono, revelações, né? Inclusive a minha namorada, ela estava ultimamente tendo aí assim, umas visões, ela estava com um zumbido muito forte no ouvido, ou seja, são sinais de espiritualidade aflorando, ou seja, eu percebo isso no pessoal, principalmente nessa época do ano, principalmente na É que é quaresma, é então, o momento, né, cara? A gente tá ali isso. na. Desculpa interromper, viu? É que a gente Não, tá aqui não leva. agora no momento da terceira era, então é o momento da espiritualidade. É aquele negócio que eu tinha falado, a espiritualidade ela tem o seu jeito para agir, né? Que explicar é difícil. Como se explica a espiritualidade? Não tem como. Mas a espiritualidade tem o seu tempo. E aqui nesse terceiro milênio é a hora que ela está abrindo as portas para concretizar as suas profecias, né, em geral. Né? Isso fica, eu sei que é mais confuso usar esse termo, mas exatamente isso. Em geral,
também levando em considerações diversos outros tipos de religiões. Não importa se ela é confusa para o ser humano, se ela é difícil de entender, se ela não é aceita, não importa. A espiritualidade, o astral superior, ele não quer saber disso. Ele quer saber justamente da força direta que ele injetou nesse planeta para agir. Com certeza, muito interessante perceber essa visão, assim, toda essa questão mística que há, porque a espiritualidade também ela envolve também a questão mística, é uma linha muito Sim, tênue, né? Então, sim, muitos chamavam os antigos espiritualistas de magos, outros chamavam de, né, sacerdotes. Então, isso foi mudando ao longo do tempo, isso aí foi sendo mais esclarecido. Agora, eu queria saber de você, né, Cláudio? Você, com toda essa bagagem que você carrega aí, né, da organização, de todo esse peso da espiritualidade, qual é a sua visão a respeito de Jesus Cristo? Porque, voltando àquela questão que a gente está na quaresma, então, assim, o pessoal bate muito nisso, né, nessa época do ano, a gente fala muito da paixão de Cristo, muito, muito sobre isso. Na sua concepção, como espiritualista, quem foi Jesus Cristo e o que é que ele representou na espiritualidade do mundo? pergunta complicada, porque quando se fala de Deus e quando se fala de Jesus, é preciso ter muito cuidado, né? Precisa ter muito cuidado. Existem momentos na Odas que a gente tem um resguardo muito grande para falar de Jesus, porque ele foi um espírito, ele foi um mestre muito grande, né? Para toda a humanidade, trouxe ensinamentos que, que transcende qualquer coisa do ser humano, né? Quando a gente fala do ser humano, realmente do ser humano não, desculpa, de Jesus é uma coisa que realmente é inexplicável, né? A gente já se sabe ali o básico, né? Que todo mundo já sabe. Jesus é Deus, né? Jesus é Deus e ele veio com um propósito único ali de salvar todas as pessoas, né? Em termos gerais mesmo. Desculpa eu estar desviando um pouquinho do assunto, mas é que é uma coisa que eu adoraria muito falar, principalmente das pessoas que têm receio, têm muito medo, né? Principalmente em relação à morte, que as pessoas acham que vão para o inferno, que as pessoas acham que vão para o lugar ruim, simplesmente porque teve atos ruins na vida. Galera, é o seguinte, para você ser salvo, né? A única coisa que você precisa fazer é aceitar Jesus como seu único Salvador. Ele é a ponte, ele é a porta para a vida eterna. Ele é a porta para a salvação, tá? Jesus ele é um espírito grandioso demais para poder se explicar, né? Eu vejo muitas pessoas, eu acho muitas pessoas vão achar que eu estou diminuindo a compreensão humana, mas não se deve, não se pode, não dá para se explicar Jesus e Deus. Não dá, tá? O que eu posso dizer de Jesus, no meu íntimo, é que é um espírito inexplicável, né? A gente tem na Bíblia, a gente tem nas Escrituras, a gente tem, né, nos apóstolos ali, uma pequena dimensão da personalidade daquele espírito, mas eu acho que ali não teve nem 1%, nem ele conseguiu realmente, nem, não podia, né, representar realmente o que ele era, né, é um ser muito grandioso para se caber na compreensão humana. Então, é mais ou menos isso que eu tenho para dizer. É simplesmente um espírito magnífico. Não, com certeza, que tem muita gente que tem controvérsias aí, né? Fica pisando em ovos para falar a respeito de Jesus Cristo, né? Então, assim, É tudo porque, ainda assim, bate é o pé. seguinte, desculpa interromper, é que é aquele negócio, as pessoas precisam saber de onde elas estão tirando as informações dela, né? Porque quando a gente fala de Deus, Bíblia, Jesus, são informações concretas. É claro que eu não estou falando só como um espiritualista, tá? Gente, a gente procurar um pouquinho mais de ciência, procurar um pouquinho mais de
Vixe, eu me esqueci agora o nome. Enfim, de provas sobre Jesus, sobre Bíblia, as provas concretas. Hoje, tem um professor aí muito legal, o Rodrigo, eu acho que é o Rodrigo Silva. Isso, é um Essa, arqueólogo, é muito bom. essa fala é dele, tá? Existe mais prova de Jesus do que de Pitágoras. Então, assim, para buscar a verdade é um pouquinho mais de esforço, sabe? Às vezes não, a pessoa precisa realmente ter ideia de onde ela está tirando a informação. Eu entendo que buscar informações hoje é um pouco complicado, parece um material enorme, gigante, mas não é. Conforme você for pesquisando, procurando com um pouquinho de vontade, a verdade ela é unânime, ela vai chegar até você. Se você quiser, tiver na sua sintonia de buscar a verdade, não vai ter erro, tá? Então vocês simplesmente vão descobrir Jesus do mesmo jeito que eu estou falando aqui, com um espírito magnífico, inexplicável. É até interessante que eu vi, eu também acho uma entrevista do Rodrigo Silva, né, acho que um Bom, podcast, se eu não me engano, do Inteligência, acho que eu assisti a entrevista completa dele lá pro Vilela. Ele mencionou, inclusive, sobre as últimas 12 horas de Jesus, né, ele falou sobre isso no programa. Eu uhum, achei, eu achei muito curioso, porque o Mel Gibson fez um filme muito bom, né, aquele A Paixão de Cristo, o pessoal fala que é muito violento, e ele falou que a crucificação de Jesus foi dali para pior. Né? Então, assim, você imagina como é que foi esse sacrifício, né? Então, assim, até quem não é religioso, eu acredito, quem não considera Jesus como uma divindade, sim, como apenas um homem que existiu naquele tempo, reconhece o tamanho do sacrifício que foi feito naquele momento. Eu acredito nisso. Então, uhum. é bem complexo você não, assim, descartar toda a história desses 2000 anos de cristianismo, desde quando veio os primeiros evangelhos, o profeta Isaías já falou tudo o que aconteceu, em que condições físicas, né, que a gente está falando fisiologicamente, Jesus estava. Ele fala que Jesus estava tão desfigurado, ele foi tão machucado, tão espancado, que ele estava irreconhecível como homem. Então, assim, você imagina, né, a divindade, né, que no caso seria Deus, que se diminuiu, assumiu a função de filho, para poder fazer esse ensinamento à humanidade. Então, realmente é algo que toca até aquele mais cético. Se ele for a fundo, ele vai ver que realmente tem algo muito grandioso, como você mesmo mencionou, no meio de toda essa história. E é bom também lembrar para as pessoas que quando Jesus veio, passou por toda essa tortura, ele não veio aqui como um espírito resistente. Ele realmente veio aqui como um ser humano e sofreu tudo aquilo como a gente sofre. As pessoas às vezes acham que Jesus ali, por ser Jesus, teve ajuda de Deus por resistir tudo aqui. Eu já vi muita gente falando cada coisa. Gente, às vezes é só a gente realmente procurar ter atenção na história, né? Até nas escrituras bíblicas, você já ouviu o próprio Rodrigo lá fala que existe erros de tradução, né, na Bíblia, mas a Bíblia é completamente inteira. Se vocês lerem e procurar entenderem o tamanho do sofrimento de Jesus, é inagualável a qualquer coisa que o ser humano tenha passado. É inagualável, porque existiu o sofrimento psicológico antes dele ser crucificado e existiu a tortura física, o sofrimento físico. Então foi um espírito tão grandioso que ele resistiu aquilo de tal forma por nós que realmente, novamente eu vou ter que falar isso daqui, é inexplicável, simplesmente grandioso. Então, com certeza, falar de espiritualidade é sempre uma coisa muito, assim, muito complexa e que eu acredito que preenche. Eu acredito que o que falta em muitas pessoas, eu estou falando como também como estudioso do meio sobrenatural, ocultista, né? Você acaba vendo de tudo um pouco. Então, assim, eu acredito que muita gente sente um vazio inexplicável. Muitas pessoas você observa, né, que tem aí vidas muito boas, né, muito bem, estão com relacionamento, mas tem um vazio muito grande interno. E Uhum. esse vazio
é a falta de algo. Geralmente, até o Rodrigo Silva mencionou, esse algo é Deus. Ou então, espiritualidade, qualquer coisa nesse ponto. Então, Uhum. é bem interessante quando a gente toca nesse assunto. E É, é a gente interessante, precisa. Perdão, pode falar. não, só no caso completamente, é até interessante ver que a Odas, né, até peço perdão que eu estava falando Odaz aqui, né, mas enfim, é interessante saber que a Odas, ela pega mais firme nessa questão do alimento do espírito, né, do que também não só do alimento do corpo, seria mais ou menos o que você propõe como o grande mensageiro da organização em si. Uhum. É o seguinte, a Odas, a gente tem um propósito. Desculpa, deixa eu só pensar aqui. Eu preciso pensar duas vezes no que eu estou falando. A Odas, ela tem um propósito muito complexo com a espiritualidade, porque existe o mal, né? As pessoas precisam sempre lembrar disso. E o mal, ele é muito grande. Ele tem a força de trazer um abismo na vida das pessoas muito grande, né? E a grande questão que acontece em tudo hoje em dia no planeta Terra, além da ausência de Deus, é justamente o mal em si, as entidades do mal. Então, a gente precisa lembrar que a gente precisa se permitir Deus na nossa vida, porque se a gente não permitir Deus, a gente permite outras entidades. Né? Eu sempre ouvia, né, desde pequeno, antes de fazer a Odas, que a regra é o seguinte: se você não aceitar Deus e você não aceitar o outro lado, né, do mal, você fica no meio do muro. Não, na verdade, não existe um meio do muro. Se você não aceitar Deus, automaticamente você está abrindo porta para outros tipos de entidades, e geralmente entidades malignas, né? Então, o acesso que você vai dar a um dos dois lados é justamente a mente, é a sua mente que vai permitir, né? É o tipo de energia que você está permitindo entrar dentro de você. Então, a Odas, cara, ela ela tende a, principalmente entre os mais elevados, a gente tenta batalhar contra esse mal que existe, porque, querendo-se ou não, é um pequeno resquício, uma atitude bem pequena que a gente tem de salvar uma ou outra pessoa. Eu tenho muito orgulho da Odas, porque o pouco que eu vi, né, dos meus das pessoas mais elevadas que eu tenho na Odas, foi um trabalho grandioso, sabe? Foi um trabalho muito grande que salvou muitas pessoas, né? Eu tenho, além da Odas, eu tenho um outro lugar que eu vou, que se chama Vale do Amanhecer, é uma casa espírita. Lá a gente cura pessoas com a força vibratória, muito semelhante ao que a Odas faz. Conforme o tempo foi passando, a gente foi acumulando um histórico de pessoas cada vez sendo mais salvas, sabe? Por conseguir lutar no seu íntimo contra entidades, que foi uma coisa hoje inexplicável. Eu olho para o passado assim e falo, cara, o que a gente fez até hoje foi uma coisa gigante. A gente não está falando ali de 1.000, 2.000 pessoas, a gente está falando de milhões, benefícios grandes que a gente está trazendo para a humanidade. Então, o poder vibratório das pessoas em si, é isso que eu costumo pregar muito na Odas, não importa qual é a sua vertente, não importa o que você faz, o nosso maior poder é a mente. Vibra em prol das pessoas. O que eu muitas vezes fico chateado ver aquelas pessoas pessimistas demais, sabe? Já deixou o pessimismo dominar elas. E as pessoas não têm noção do mal que elas estão fazendo para elas. As pessoas não têm noção. E eu acho que já é chegada a hora que as pessoas precisam parar para pensar, ou até mesmo para pesquisar, porque você pode juntar ciência e espiritualidade junto, vai dar sempre a mesma resposta. A verdade é lá absoluta. Então, as pessoas precisam chegar, né, começar a pensar que a mente dela, a palavra delas tem força, tem poder, e você muitas vezes está não só prejudicando outras pessoas, porque existe lei, existe regra no nosso universo,
Se você estiver fazendo mal para uma pessoa, aquilo tende a voltar para você. A gente já recebeu muitas pessoas lá na Odas falando de mal que está acontecendo na vida dela e não sabe por causa disso. Mas, poxa, se você parar, as pessoas precisam começar a parar para pensar no que elas estão fazendo com a própria vida delas, que isso vai atingir o entorno, vai atingir outras pessoas. Então, as pessoas não têm noção disso, sabe? Eu acho que já é chegada a hora das pessoas começar a usar o poder vibratório dela, não mais para o mal, mas sim começar a usar para o bem, né? Então, a Odas abre porta disso, para ensinar as pessoas a usar esse poder vibratório, ensinar as pessoas a lutar contra o mal, e principalmente levar as pessoas cada vez mais para a espiritualidade, para Deus. Eu falo assim espiritualidade porque às vezes a pessoa não gosta de Deus, né? Vamos supor que seja um ateu. A pessoa ali, o Rodrigo também falava disso, eu gosto de sempre mencionar o que ele fala, porque é muito interessante. As pessoas que geralmente são ateu, às vezes vai ou acredita em Deus, né? Sem elas mesmas perceber, porque muitas vezes o que conta é a sua atitude, né? Se você está fazendo uma atitude boa, na hora que você estiver lá na frente, você falar, vixe, agora lascou, estou frente a frente com Deus, ele pode receber ou não, de acordo com suas atitudes, né? Ah, com Então a Odas, certeza. então a Odas tenta, ao menos, proporcionar uma ideia mínima, sabe? A gente não implanta tudo na cabeça das pessoas, mas há uma ideia mínima para que naquele momento, no futuro, ela comece a pensar nas atitudes dela e de outras pessoas para que ela mesma consiga evoluir. Essa evolução, eu acredito que seja a busca de todo mundo, mesmo que não saiba internamente, todos estão buscando essa evolução, estão buscando essa espiritualidade, porque às vezes você dá outros nomes, né? Você dá o Uhum, nome de magia, às vezes dá o nome de outra referência, pessoal, geralmente esoterismo, principalmente quem está começando, está perdido, às vezes entra por uma via que não é a que ele quer, depois ele entende que não quer, uhum, amadurece um pouco mais, vai para a próxima, vê que não é bem aquilo, amadurece um pouco mais, vai para outra até que ele se encontra, né? Eu costumo dizer que demora aí mais ou menos uns 5, 6, até 10 anos para você se encontrar espiritualmente, dependendo do que você está fazendo, porque é complexo você compreender a si próprio. Acho que o maior inimigo de todo mundo que entra no meio sobrenatural, por assim dizer, seria a si próprio, né? Você tentar se entender e se dominar, pois não é uma tarefa muito fácil. Eu sei disso porque já passei por momentos bem cabulosos aí no passado distante e acredito que muita gente que está nos acompanhando agora também vai se identificar com tudo isso que a gente está falando, pois principalmente na adolescência, que é um período muito complicado aí de mudança, de tudo, você fica totalmente perdido, cara. Eu sei porque eu passei por isso. Você que está me ouvindo também passou. E muito provavelmente amanhã alguém vai estar passando e a gente nem vai estar sabendo. Então, assim, esse bate-papo vai estar abrindo a mente de muita gente. Então, assim, se você, até faço agora aqui um adendo. Se você está passando por isso, tudo isso que a gente mencionou aqui nessa conversa, procure ajuda, procure aí uma casa, enfim, não precisa ser espírita, não precisa nada. Procure o que você encontra. inclusive, desculpa interromper, Carlos. Inclusive, quem está precisando de ajuda, gente, procura trabalhar o melhor possível com a ciência e a espiritualidade. Eu não sei qual que é a sua religião, ou se você acredita na ciência ou não acredita, ou às vezes não acredita na religião, mas entenda que a espiritualidade, Deus, ela está em todos os lugares. Se você buscar a sua cura interna, se você tiver um resquício pequeno, muito pequeno mesmo, de esperança de que você vai se ajudar, vai conseguir receber sua cura, vai conseguir, sei lá, seguir os seus caminhos, tenha. Às vezes as pessoas se deixam muito dominar pelo pessimismo, tá? Eu vou atestar isso porque eu tenho um amigo que eu não falava com ele já há bastante tempo e eu descobri exatamente hoje que ele tentou se matar, né? Era um cara que estava para entrar na Odas já há muito tempo atrás. Ele estava para receber todo o processo evolutivo dele, mas por um sentimento, por uma coisa bem, sabe? Eu me deparo muito com isso, que as pessoas estão bem lá na frente
para conseguir receber, às vezes, a sua ascensão, e por causa de um sentimento, um pensamento, a pessoa regride tudo aquilo que ela construiu, ela regride. E hoje, infelizmente, eu tive essa notícia que um amigo meu tentou se matar, cara, por causa de um pensamento, sabe, é uma coisa assim que a gente precisa dar muita atenção. Então, todo mundo que tiver ouvido a gente, tenta trabalhar próximo. Se você achar que precisa de um médico para você conseguir buscar a espiritualidade, não tem problema nenhum. Você que quer buscar a espiritualidade para depois buscar o médico, não tem problema nenhum. Mas quanto mais você tentar buscar os dois juntos, melhor a sua recuperação, seja ela física, seja ela espiritual, seja ela familiar. Então, tenta trabalhar com todas as armas que você tem e nunca, mas nunca deixe que uma sementinha do mal cresça dentro de você. Não, com certeza. Aí ficou alerta aí para todo mundo que está acompanhando a gente, que o narrador tá com uma audiência muito bacana. Queria até agradecer a todo mundo que me permitiu estar aqui, né? Vocês, assim, realmente fazem o narrador existir. Então, gostaria de mandar um abraço para todo mundo, os inscritos, todo mundo que acompanha desde aí do primeiro vídeo, né? Que acompanhou esse projeto e o nascimento desse projeto, desse programa também. Então, assim, você que está nos ouvindo, lembre-se que você não está sozinho, certo? Tem muita gente que passa por isso, a gente está buscando aqui ajudar, né, da melhor forma possível, com orientação, nada de fantasia, nem de papo, de guru, mas realmente com coisas que vão poder te ajudar. Enfim, assim, eu acredito que esse é o caminho. Não somos aqui, não estamos patrocinados por nenhuma igreja, certo, pessoal? Deixando bem claro, ninguém está patrocinando a gente aqui, tá? Tudo que a gente está falando aqui são experiências vividas por nós, por conhecidos, pelo que já foi estudado, pelo que já é documentado na história. Você pode procurar. Você tem internet hoje, tem acesso, ninguém precisa pegá-lo pela mão. Você mesmo pode procurar os estudos e pode comprovar tudo que a gente falou aqui, certo? Nada aqui saiu da cabeça minha nem da do Klaus. Tudo aqui. Agora tem que saber. Desculpa interromper de novo, Carlos. Tem que saber, galera, pesquisar. Às vezes você não pode só ir porque uma pessoa que eu vi muitas ordens, já passei por muitas ordens, que eu costumo passar por ordens para ver justamente a procedência do que aquela pessoa está passando para outros seres humanos, né? Não que eu me orgulho disso, mas eu, através da Odas, já cancelei muitas outras ordens, porque elas tinham a intenção de ou cobrar alguma coisa da pessoa, tipo dinheiro, ou prejudicar em vez de ajudar, ou propagar desinformação. Então, tomem cuidado com os tipos de informações, aonde que vocês estão buscando, quem você está ouvindo. Vê se a pessoa que você está falando ali, às vezes ela tem uma consagração espiritual, vê se às vezes ela tem um título, apesar de que título hoje em dia não tem muito valor, mas se a pessoa tiver uma consagração, um título ali, já é uma pessoa que você pode até levar um pouco em consideração o que ela fala, porque pessoas que enganam, elas têm uma forma muito inteligente de enganar. Às vezes parece que realmente aquela pessoa está falando a verdade, e isso é muito perigoso para você, tá? Então, procura direitinho por livros, procura uma pessoa que às vezes tem uma consagração, que ela tem a permissão da espiritualidade para falar aquilo que ela está falando. Tomem cuidado com o que vocês estão alimentando o seu espírito, o plexo solar de vocês. Não, com certeza. Isso aí é evidente em toda a explicação, tudo que a gente está fazendo aqui, tudo que a gente está conversando. Até como eu mencionei para você anteriormente, já vi muitos casos, né, de conhecidos. Minha própria namorada passou por alguns momentos aí de espiritualidade, que ela ficou assustada, eu disse, calma, eu vim, conversei com ela, né, expliquei, olha, isso aí acontece, vamos tentar entender. Levei ela numa pessoa que realmente entende de espiritualidade e ela se acalmou. Se eu não tivesse como orientá-la, ela teria ficado assustada. Então, assim, é importante você ter sempre essa orientação para não criar as fantasias, né, no meio da realidade. Mas, enfim, acredito que quem ouviu esse nosso bate-papo foi muito bem esclarecido, foi muito bem direcionado, certo?
vai conseguir ter um entendimento melhor da espiritualidade a partir de agora. E assim, eu só tenho a agradecer, Klaus, pela sua presença aqui no programa. Realmente, Imagina, foi um prazer enorme. brilhantou aqui o nosso podcast, tirou muitas dúvidas. Então assim, pessoal, deixando um adendo, você que está acompanhando a gente, mais uma vez, né? A gente tem que fazer aqui para você sempre. Não se esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo aí com alguém que você conhece, que precisa ouvir essa mensagem que a gente passou agora. Você que está aí pelo Spotify, dá o play, compartilha aí também o Narrador Podcast. Toda semana a gente está com um convidado, entrevista diferente. Semana que vem a gente vai estar recebendo aí um convidado misterioso, que eu não vou revelar quem é, certo? Vou deixar vocês aí na expectativa. Vou deixar para revelar só, faltando, deixa eu ver, umas 48 horas para o programa. Eu vou revelar quem é. Mas, enfim, você que ficou até o final aqui do programa, do vídeo, a surpresa que eu tenho para você é o seguinte. Eu estou montando uma série de materiais, certo? De PDFs, juntamente com alguns outros conhecidos meus, voltados ao sobrenatural, com conhecimentos secretos a respeito desses seres. E quem tiver interesse nesse material, deixa o e-mail, certo? Deixa o e-mail nos comentários aí no YouTube, que a gente vai estar fazendo aqui uma seleção para fazer o envio do material para quem desejar. Então, se você deseja, deixa aí os comentários. Eu vou deixar um comentário fixado aí embaixo, com o e-mail do narrador. Também, se você desejar, tiver interesse, manda um oi lá para mim, ou vai pela fanpage, pelo Instagram, que a gente vai estar dando um jeito aí de mandar para você esse material. Enfim, Klaus, agradeço aí demais pela tua presença, foi extremamente poderoso essa conversa que a gente teve aqui, foi muito bom. Enfim, como em todo programa eu faço, né, no final da conversa, deixo o convidado aí falar um pouco mais de suas redes sociais, se desejar, falar um pouco mais do seu trabalho, enfim, como é que o pessoal te encontra, caso queira bater o papo contigo aí, te encontra no Instagram, fala aí, esse é o seu momento, faça o seu jabá. Cara, gente, é muito simples, pode me encontrar em praticamente todos os lugares, todas as redes sociais, só colocando Klaus Ift. Às vezes o Facebook dá uma atrapalhada, vocês podem colocar Klaus com 2 pontinhos no U, Klaus AC Ifrit, vocês já vão achar tranquilo, tá? Bom, fechou de bola então, pessoal, né? Mais uma vez, o Narrador Podcast aqui vai chegando ao fim, esse episódio de hoje. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando, vocês são demais. Klaus, Valeu. espero que você aqui em outras oportunidades para a gente bater mais um papo a respeito aí da espiritualidade, né? Até mesmo da devolução da audácia, que ela cresça aí e domine aí o mundo inteiro futuramente, né? Mais e Obrigado. mais, certo? Então, assim, É, pessoal, Narrador Podcast vai chegando ao fim. Um abraço forte para vocês e até breve, meus pequenos. Fui. até, Até, pessoal. galera. Até o próximo programa.